CBN, eleições 2010. O candidato Celso Russomano, do PP, que integra a coligação em defesa do cidadão, candidato ao governo do estado de São Paulo, chegou agora aqui no estúdio de internet da rádio CBN. Eu quero deixar então um convite para você. Você pode acompanhar essa entrevista tanto no rádio, simultaneamente na internet, com as imagens daqui. Agora são 10 horas e 40 minutos, a nossa entrevista vai até às 11 horas da manhã, conforme foi acordado com todas as coligações. Candidato Celso Russomano, bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Muito bom estar aqui com você na CBN. O senhor ficou preso no trânsito? Trânsito de São Paulo. A gente podia até começar falando de trânsito, né? Pois é, mas antes de falar de trânsito, vamos falar da campanha em si que o senhor está agora. Faltam 3 semanas, um pouquinho mais, para a eleição. O senhor ainda aparece nas pesquisas ali com 10% da preferência, das intenções de voto. O senhor entende que ainda é possível mudar esse cenário? Sem dúvida nenhuma. Há 20 e poucos dias da eleição, na eleição passada, o Kassab tinha 6, 7 pontos de preferência na votação, foi subindo e foi para o segundo turno. Eu acho que é possível, sim. A gente está mostrando o trabalho que a gente pretende fazer no estado de São Paulo, as deficiências que o estado tem, mas as soluções também. E eu acho que a gente tem toda a condição de chegar no segundo turno. O senhor foi procurado por Dilma Rousseff e pelos assessores da campanha dela nesse momento, durante essa campanha? Olha, eu já conversei com ambos os lados, mas por enquanto eu estou fazendo a minha campanha, eu tenho compromisso com São Paulo, é isso que eu tenho dito, e a hora que eu definir, o que o meu partido definir junto comigo apoio a uma candidatura majoritária do governo federal, eu vou declarar publicamente. Qual é o tom dessa conversa? Por exemplo, com a candidatura de Dilma Rousseff. Qual é o interesse dessa conversa? Por que eu lhe pergunto isso? Porque a notícia que surge é que haveria um interesse hoje, até no crescimento da sua candidatura, aumento do seu número de votos, para levar essa campanha para o segundo turno. Mas claro que dentro do cenário do Partido dos Trabalhadores, levar com Alckmin e com Mercadante. Por isso que eu lhe pergunto, houve uma conversa nesse sentido, de um apoio à sua candidatura ou não? Não houve essa conversa ainda, mas não tem problema nenhum, estou conversando com todos os lados, eu converso sempre, eu sempre tive um bom relacionamento. Se você me perguntar, Milton, eu sempre tive um bom relacionamento com ambos os lados e até maior ainda com o próprio candidato do governo, Alckmin, que foi até no meu casamento, é meu amigo pessoal. O senhor foi convidado para fazer parte dessa coligação? Do PSDB? Não foi. Nunca foi? Não foi. Isso não? Não. E as conversas que o senhor tem com o PSDB agora? Digamos assim, eu tive conversa, sem dúvida nenhuma, com ambos os lados, mas o que eu tenho dito, eu vou repetir. Eu tenho um compromisso com o Estado de São Paulo, minha candidatura é para o Estado de São Paulo. Eu tenho dito que eu vou a Brasília buscar os recursos que o Estado de São Paulo tem direito e que não estão vindo para cá. Nós arrecadamos no Pacto Federativo, impostos federais, 200 bilhões de reais, volta só 10% para São Paulo, para Minas Gerais está voltando 60%, isso não está certo com o Estado de São Paulo. Se nós tivéssemos só 40% de volta, nós estaríamos falando de 40 bilhões. Isso? Como é que muda esse valor do dinheiro que vem e que sai? Exato, como muda não, São Paulo tem direito, só o governador sair daqui, tirar o bumbum da cadeira e ir a Brasília buscar o que é de direito de São Paulo. Despachar com os... Peraí, deixa eu explicar. Bater na porta do presidente da República? Não, despachar com os ministros, conversar com o presidente da República, se reunir com a bancada de deputados federais, coisa que o governador, esse governo não fez. O governo de Minas Gerais se reúne a cada um mês com a bancada de deputados federais, vai buscar os recursos, se reunir com os senadores. E o que acontece com São Paulo é que o governador de São Paulo tem sido muito importante para ir despachar com os ministros em Brasília, com o presidente da República, e não despacha, o dinheiro não volta para cá e nós é que perdemos com isso. Quer dizer, não é uma mudança de lei, não é... Não é mudança de lei, não, é direito. É desejo político? É direito do Estado de São Paulo, nós arrecadamos e nós temos direito do retorno. No Pacto Federativo, os estados maiores contribuem com uma parcela maior. Tá ok, vamos contribuir com 60%. Devolve 40% para o Estado de São Paulo. Nós vamos ter aí, juntando com o orçamento, que é de 125 bilhões e 700 milhões de reais, mais 80 bilhões, 200 bilhões de reais. Dá para dar aumento para funcionário público, dá para fazer todas as obras do sistema viário, dá para fazer infraestrutura, dá para fazer tudo que o Estado de São Paulo quer.
Nós, durante essas últimas 2 semanas, conversamos com uma série de especialistas em diferentes áreas e abrimos espaço também para a participação do ouvinte internauta, que pode, inclusive, participar dessa entrevista escrevendo para milton@cbn.com.br. E eu já lembro que todas essas perguntas que chegarem, voltadas, dirigidas para o senhor, vão ser repassadas ao final da entrevista. Ok. E a questão educação foi a que mais surgiu, sem dúvida nenhuma. Uma das questões escritas aqui pela professora Elizabeth Nascimento. Diz que a professora da rede estadual está cada vez mais difícil a relação professor-aluno. Não existe uma preocupação de um trabalho de equipe entre todos os professores. Diz, é uma verdadeira guerra civil em sala de aula. Exatamente. Como é que o senhor pretende fazer com que essa relação melhore? Bom, 2 policiais por escola. O Rio Grande do Sul adotou essa prática, recontratando os policiais militares, né, e colocando dentro das escolas. O policial volta para a corporação, fardado, armado, com equipamento de comunicação, com rádio, e esse policial, se for necessário, chama uma viatura de polícia. Ou seja, você dá segurança para os alunos e para os professores. Mas educação, agora, peraí, calma. Polícia? Tem sido, né? Se você andar comigo, eu te desafio agora você andar comigo, vamos sair daqui e vamos para a periferia e vamos ver o que acontece nas escolas. Se não é caso de polícia, os jovens consumindo droga dentro das escolas, consumindo crack dentro das escolas, não é caso de polícia? Onde existe droga, existe caso de polícia. Então, a falta de respeito para os professores é um absurdo. Os professores estão abandonando. Você sabia que só na Zona Sul de São Paulo, 10 mil aulas não foram dadas do começo do ano até agora? Ou seja, eu vejo o candidato do governo dizendo na televisão que vai colocar 2 professores por sala de aula e ele não consegue repor 10 mil aulas, né, que foram do começo do ano até agora só na Zona Sul de São Paulo, lá na periferia. Então, o que você precisa fazer mais? Você tem que devolver a autoridade para o professor, Milton. Só assim você vai resolver o problema. Mas essa autoridade vem pela polícia? É isso que eu fiquei em dúvida. Não. A autoridade vem quando o professor faz prova, né? E o aluno, se ele não passar, ele é reprovado. Aí ele começa a respeitar o professor. Hoje, com a tal da progressão continuada, não adianta o professor querer reprovar o aluno porque ele não é reprovado. Então, o que acontece? O aluno sabe que ele tem que ir na escola, dar presença, e que se ele fizer bagunça dentro da sala de aula, se ele não respeitar o professor, se ele disser para o professor que vai bater no professor na saída, não acontece nada para ele. E isso é a falta de autoridade. Agora, se programação continuada desse certo, as escolas particulares não tinham adotado, os outros estados não teriam adotado, o mundo não teria adotado. Não, só São Paulo adotou por quê? Porque não construiu novas escolas e aí não tem vaga. Se você reprovar um aluno, deixa eu te falar, se você reprovar um aluno, o aluno que vai entrar na escola não tem vaga para ele. Então o que você precisa? Construir sala de aula, você precisa de professor assistente, que é o que nós vamos fazer, você precisa de carreira para o professor. O professor assistente é aquele, o segundo professor exatamente, na sala de aula, mas o atual governo não fez isso? Não tem, estou te dizendo, vamos juntos comigo. Eu sou jornalista tanto quanto você, vamos juntos, vamos ver o que está acontecendo, vamos à noite nas escolas que ainda estão abertas à noite, vamos ver em que estado as escolas estão, né? E aí nós vamos falar sério aqui. Bom, aí veja bem, plano de carreira, né? O professor tem que crescer na carreira, ele tem que ter o direito de, por títulos e por escolha dos seus pares, ser diretor da escola, entendeu? Ele tem que subir na carreira, né? E ele tem que ser prestigiado. Agora, como prestigiar o professor? Vai para a sala de aula, não passou, recuperação. Não passou na recuperação, pode até ficar de dependência, mas vai ter que aprender. O que a gente não pode é deixar de aprender. Bom, pegando a questão do transporte, Marcelo Sekimoto pergunta o seguinte: moro na região de Campinas, é isso. Moro no interior, trabalho no centro de São Paulo. Pior parte desse trajeto é dentro de São Paulo. Os metrôs estão sempre lotados, principalmente da linha azul, as marginais sempre congestionadas. O que nós podemos esperar para a resolução desse problema? Primeiro, acabar com o pedágio no Rodoanel, que é o que eu tenho dito, né? Não dá para romper os contratos de pedágio no estado todo, dá para baixar o preço do pedágio até em 30%, tirando o imposto e revendo os contratos. Agora, no Rodoanel dá para romper o contrato e pagar multa. E nós vamos discutir a multa e o contrato que foi feito. Para isso existe o judiciário. Se a multa for abusiva, nós vamos discutir no judiciário. Agora, não dá para ter pedágio no Rodoanel, porque você congestiona o trânsito. Agora, essa semana, várias emissoras de televisão, rádio, todo mundo comentou, né, que os caminhoneiros voltaram para dentro de São Paulo por causa do pedágio no Rodoanel. Será que a gente não vê que o Rodoanel foi construído para desafogar São Paulo? Qual é o custo disso para o estado de São Paulo? O custo para a saúde.
Vamos começar pelo custo para a saúde. Quantas pessoas estão passando mal com problemas, agora durante o inverno, com problemas respiratórios por causa da poluição? Quanto se gasta de gasolina? Quanto se perde de tempo? Quanto o Estado deixa de produzir? Tudo porque quer cobrar pedágio no Rodoanel. Então eu rompo o contrato, a gente começa pelo Rodoanel. Aí depois a gente vai fazer infraestrutura. Nós temos que fazer metrô. Redução de 30% no pedágio. Como é que essa redução de 30% Os contratos firmados, eles têm uma administração, e essa administração paga em média 20%, 22%. Milton, em qualquer estado do Brasil e nas estradas federais, só paga 8%. Você pegar o teu dinheirinho suado e colocar na caderneta de poupança, você não ganha 1% ao mês. Eles ganham para administrar a estrada no estado de São Paulo até 22%. Isso é abusivo. Então a lei 8666, que é a lei de licitações, prevê revisão contratual. Então você pode baixar para os níveis que estão sendo usados no país, que é de 7% ou 8%, então você já diminuiu aí 12%. E aí você tira o imposto de cima do pedágio, que não é justo. A estrada que foi construída com o teu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro das pessoas que estão nos ouvindo agora, essa estrada foi entregue à iniciativa privada, entendeu? Praticamente gratuitamente. Então você veja, nós temos que fazer o contrário, não dá para cobrar imposto em cima do que é público. Se criar o pedágio para manter as estradas com qualidade, então que seja um pedágio justo, não o mais caro do Brasil e um dos mais caros do mundo, que seja um pedágio justo, agora, que as pessoas tenham estradas de qualidade, porque aí também não tem. E eu vou te dizer por que não tem. Vamos andar juntos, vamos pegar em Anguera, que corta o estado de São Paulo, vamos andar juntos e vamos ver se os buracos são tapados no nível. Você vai ver que são com desnível. Você vai dizer para mim, mas qual o problema de ter desnível nos buracos tapados na estrada? Acumula água quando chove. E se você precisar usar o freio, né, você pode aquaplanar com o carro e bater. Muita gente bate o carro. Mas isso acontece nessas rodovias pedagiadas? Exatamente, estou falando dessas. Que são elogiadas, inclusive, em pesquisa? Vamos ver. Qual é o nível de comparação? É o nível internacional ou é o nível brasileiro? Qual é o nível? Nós comparamos pelo nível brasileiro? Não, nós temos que comparar pelo que é uma estrada de qualidade. Estrada de qualidade, ela não pode ter buraco tapado com desnível. Vai acumular água e você, se usar o freio, você vai bater o carro. Então, a qualidade está no contrato, porque eu li os contratos. Eu vou exigir qualidade. Se não fizer, aí eu posso romper o contrato amparado na lei. Mas eu não vou permitir que as estradas, que os administradores das estradas, que as concessionárias continuem ganhando o que ganham sem dar estrada de qualidade. O senhor falou também, ainda dentro da questão de transporte, o senhor chegou a citar a questão de metrô. Aliás, foi até provocado pela própria pergunta feita pelo ouvinte internauta. Eu lhe pergunto o seguinte, é possível desenvolver esse plano de expansão, de metrô, trem, etc. e tal, de deslocamento do paulista, sem se ter um comando metropolitano? É possível. É possível. Agora veja, o metrô tem que chegar na Grande São Paulo. Se não chegar na Grande São Paulo, você não resolve o problema. Por que você acumula o trânsito aqui? Porque as pessoas para virem da região do Grande ABCD ou de Guarulhos, vêm de transporte terrestre e aí você congestiona o trânsito. Mas aí que eu entro nessa questão, bota o metrô lá. Aí o prefeito não bota a linha de ônibus da maneira como seria para servir a linha do metrô. Por isso que eu digo, não teria que ter uma visão metropolitana, uma autoridade metropolitana? Tem que ter uma autoridade metropolitana. Mas veja, não é isso. Quando se administra, se esquece o passado, né, político, ou seja, dos partidos, se administra para as pessoas. Então o governador... Em que país isso acontece? Não, em qualquer país do mundo. Só aqui no Brasil? Vontade, e só ter vontade. Eu sou um cara que me relaciona com todo mundo, eu não tenho problemas pessoais com ninguém, então você pode fazer. Agora veja, você tem que fazer o metrô chegar no Grande ABCD. Por onde? Por duas vias. E por vias externas. Ele é um metrô barato e rápido de ser construído. Você vem com saindo do Jabaquara, passando por Diadema, entrando pela Anchieta, e outra vertente saindo de São Caetano, indo pela Avenida do Estado e chegando a Santo André. Você fecha uma alça, você resolve esse problema. E o outro metrô, você precisa fazer para Guarulhos, para descongestionar o trânsito. Como é que você faz? Você faz via de acesso por fora mesmo, do jeito que é. Você usa as marginais e usa a Dutra num convênio com o governo federal. Você vai chegar com o metrô em Guarulhos, vai descongestionar uma quantidade imensa de veículos que vêm dessas regiões e vêm porque não tem outra opção. Se você sair de ônibus comigo de Guarulhos e vier aqui para São Paulo, você vai demorar 2h20, 2h30. Se você fizer a mesma coisa de Santo André, é mais 2h30. Isso não é vida para as pessoas que vão trabalhar. É o que eles estão falando, é que essa pessoa está falando. Como é o nome dele?
O Marcelo. É o que o Marcelo está falando. Então, você precisa descongestionar o sistema. E aí, quando você tem o metrô, você cria linhas, e aí você pode fazer com uma autoridade metropolitana, com o secretário dos assuntos metropolitanos, ou a gente pode chamar a secretaria, depois definir de como vai chamar. E essa secretaria cuida da região metropolitana, que vai até Campinas, que vai até Santos, que vai até parte do Vale do Paraíba. O Isaac, acompanhando aqui a nossa entrevista, fez a seguinte pergunta em cima do que o senhor falou. Proposta do candidato de aumentar salário de policial, sendo que o policial vai ter que fazer hora extra para receber o tal aumento. Não é isso. Gostaria de perguntar, não é isso. Então só deixa eu terminar a pergunta dele. Gostaria de perguntar-lhe se não seria mais justo ele dar um bom aumento sem o policial fazer hora extra, pois o policial só faz bico porque precisa. Não é isso. Eu falei que eu ia equiparar o salário do policial de São Paulo ao policial de Brasília, que é a tal da PEC 300 que todos os policiais querem. Então eu vou equiparar o salário. É assim que funciona. Um policial militar, um soldado ganha R$4.000 em Brasília. E, além da equiparação, o policial que trabalha 12 horas, folgou 12, porque eu não sei se você sabe como é que é a escala da polícia. Trabalha 12 e folga 36. Nas 36 horas que folga, eles estão fazendo bico, o que é irregular, inclusive. Então, fez 12 horas, descansou 12, se quiser voltar, a critério do policial, vai ganhar hora extra. Assim, além do salário, vai ganhar hora extra. Então está mal interpretado o que eu tenho falado. E é mais ou menos isso que está acontecendo hoje aqui com a Prefeitura, nesse convênio da verdade, Prefeitura com a Polícia Militar? Aí tá, olha, outra irregularidade, porque o policial da capital, todo mundo quer vir para a capital. O policial da capital ganha mais do que o policial do interior. Isso é irregular. Isso é inconstitucional, inclusive. Todos são iguais perante a lei. É o que diz a Constituição. Então não pode. Mas para resolver o problema da segurança pública na capital, a Prefeitura pega dinheiro da Prefeitura para pagar o policial. Quer dizer, o Estado não é responsável. Num orçamento de 125 bilhões e 700 milhões de reais, o Estado de São Paulo só gasta com segurança pública 11 bilhões, menos de 10%. Isso é sério? Milton, não é sério. Então, ou você faz polícia para valer, você paga bem a polícia e exige da polícia o retorno, ou você paga mal a polícia e o policial fica fazendo bico e quando vai para o serviço ele está dormindo em pé porque ele não aguenta. Isso para poder sobreviver. Então muda o critério que você vai poder ter polícia de qualidade. Candidato Celso Russomano, outro tema que surgiu nessa série de entrevistas que nós fizemos é a questão da transparência da gestão pública. Todo comandante de governo, todo governador, quando chega, tem um plano de metas. Todo governo tem que ter esse plano de metas. Esse plano de metas não é publicado. É possível fazer isso? Como é que se pode dar mais transparência, por exemplo, até nos próprios gastos do governo? Eu quero ver se até o final do primeiro turno eu consigo estar com um plano de governo todo pronto, porque não é fácil. Nós estamos falando de um estado de 42 milhões de pessoas. E eu vou registrar no cartório de títulos e documentos. E se eu não cumprir, né, o que vai acontecer? Como existe a publicidade dada, quando você faz um registro, você dá publicidade do que você está fazendo e transparência, eu posso ser, como é que se diz? Eu posso perder o meu mandato. Então eu acho que é esse o caminho. Agora, veja, eu participei, junto com o Hélio Costa, há alguns anos atrás, de um congresso nos Estados Unidos, em Washington, D.C., sobre transparência pública. E eu acho que é assim que deve ser feito. De que forma se faz transparência? Toda associação de bairro, né, as entidades dos engenheiros pode fiscalizar o metro quadrado de uma obra. Então, quando você faz a obra, você tem que colocar a placa e dizer, olha, o metro quadrado dessa obra custa tanto. Se estiver acima do valor superfaturada, a iniciativa, as associações, né, a sociedade organizada deve agir. E o Estado vai proporcionar os advogados da Defensoria Pública para agir. Porque eu acho que a gente tem que ser transparente nas coisas que a gente faz. E obra não pode ser superfaturada. Você só pode fazer isso quando você diz, esta obra custou tanto e o metro quadrado dessa obra custa tanto. E aí você tira o nível, né, se está dentro do parâmetro ou se está fora do parâmetro. Se estiver fora do parâmetro, tem que representar e tem que tomar providência. Em 30 segundos, para a gente concluir aqui essa nossa conversa, só queria saber uma coisa. Todo gestor, todo político gosta de falar em transparência, mas quando a gente fala em transparência na campanha, ele dá um passo atrás. O senhor, por exemplo, não está lá naquele site do Ficha Limpa. Por que o senhor não quer publicar suas contas semanalmente, doadores de campanha, etc. Imagina, minhas contas estão publicadas mensalmente. Mas ninguém sabe quem são os doadores da sua campanha. Sabe. Onde está isso? Tá, no TRE. Tá, tem o valor que entra, o nome de todos eles. E eu não tenho problema nenhum. Eu vou fazer, eu não conheço o site, eu vou entrar em contato com eles e vou publicar, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada a esconder. Por sinal,
A minha campanha arrecadou até agora uns 600 mil reais. Pergunta quantos outros arrecadaram. De onde vem esse dinheiro? Vem de empresários. Bom, eu quero agradecer a sua gentileza. Só podia vir de empresários, né? Desculpe. Só podia vir de empresários. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Tem pela internet, né? O senhor poderia tentar recolher por aí. Então, mas enfim. Eu estou tentando abrir a conta. Estou tentando abrir a conta com o cartão de crédito para pedir para as pessoas me ajudarem. Candidato Celso Russomano, obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, chegar de estar aqui conosco na CBN até uma nova oportunidade. Eu quero lembrar que amanhã, entre 10h30 da manhã e 11 horas, nós teremos aqui nesse mesmo espaço Búfalo do PSOL, candidato ao governo pelo PSOL. CBN, eleições 2010.